Olá pessoal, como é que estão vocês? Beleza, galera? Aqui quem fala é Diogo, sou advogado, pós-graduado, sócio Neves Teixeira Advogados Associados e um nerd no mais puro sentido da palavra, apaixonado por filmes, séries, desenhos, enfim, isso faz parte também da minha caminhada, então eu comecei a fazer uma série aí de comentários para vocês. Fiz a primeira parte do Thundercast 2011 e agora eu estou voltando aqui para fazer uma continuação, né? Thundercast 2011 parte 2, né? Eu tinha terminado o meu comentário anterior falando com relação às principais mudanças assim de alguns personagens que foram muito legais, e eu lembro que eu estava falando sobre o Pantro, né? Ou seja, essa nova roupagem do Pantro que ficou fantástica na série de 2011, né? Pantro vindo como um general tanderiano, né? Um cara que começou de baixo como soldado, se destaca em batalha e ganha essa patente de general do próprio Claudius, né? Rei de Tandera, e que você vai ver o seguinte, né? Ele fica amigo de batalha do Grune, né? Outro personagem que na série clássica ele aparecia mais numa questão do mundo espiritual, como o antagonista do Jaga, nessas questões. Mas agora você vê o Grune também em plena atividade, é um general tanderiano também, um cara com muita credibilidade, muito respeito perante o exército Tandera, né? Então ele e Panto viram irmãos de batalha. E aí você vai ver no plot do desenvolvimento dessa amizade deles, que acaba sendo rompida justamente no momento em que eles estão numa missão que era fundamental para Tandera, né? A busca do livro dos presságios, né? Que seria, como eu tinha falado antes, justamente o que? A busca do Graal, né? Com relação à corte do rei Arthur e toda a questão que remete às crônicas arturianas. Mas o que acontece? Aí, quando eles são designados para essa missão que era tão importante, você vê de um lado a lealdade, a ética do Pantro, né? Que no fundo talvez você veja que o Pantro até não concorda com aquilo que o Claudius determina, mas ele, beleza, com toda a integridade submete. E ali começa a nascer a semente do mal no coração do Grune, né? E isso vai ser confirmado quando a gente vê justamente o que? O Grune escutando o chamado psíquico do Munra, ou seja, o coração do Grune fica tão corrompido que ele começa a ouvir a voz do mal, a voz do Munra chamando ele para libertá-lo. Tanto que vocês reparam que o Panto não ouve a voz do Munra. Por quê? Porque o coração do Panto estava puro, né? E aí você vê essa ruptura de amizade tão violenta que acaba sendo determinante para a queda de Tandera, né? Ou seja, o Grune então chega na pirâmide, então liberta o Munra que estava preso ali, aquele mal ancestral que não tinha sido destruído, tinha sido enfraquecido, ficou ali aquele tempo todo, desde a antiguidade de Tandera preso, mas encontrou uma ressonância psíquica no coração do Grune. E aí, ultrapassando agora essa questão de Grune, a gente passa também para outro personagem que é muito legal, ele é fundamental na história antiga, é aquele mentor do Lai, mas que a gente vê sempre ele na questão mais do mundo espiritual e tal, que é o Jaga, né? A gente vê na Thundercast 2011, a gente vê o Jaga em plena atividade, Jaga tá velho, mas ainda cheio de poder, extremamente respeitado, é ele quem comanda os clérigos, né? Toda a questão da espiritualidade de Tandera, das tradições de Tandera, ele que é o guardião dessas tradições, tanto que tamanha a legitimidade dele com a autoridade, né, espiritual, que é o Jaga que dá ao Lion a espada, e a espada então recebe o Lion também por senhor quando ela é passada para a mão do Lion pelas mãos do Jaga, pela autoridade espiritual que o Jaga tinha com relação àquela realidade. E aí você vê o Jaga cheio de poder, mesmo já bastante idoso. A série dá a impressão que o Jaga já tem muito tempo de vida, né? Mas o Jaga está em pleno poder. E aí a gente vê o plot da Chitara, que é maravilhoso, quer dizer, a Chitara nas ruas, a Chitara carente, com vários problemas. A série te dá a entender que a Chitara é uma menina que está em situação de rua, né? E o Clericato, então, dá um up na vida dela, né? Ela consegue ali tocar o coração do Jaga, o Jaga vê o potencial dela, né? E aí a gente vê a questão que é tão importante na vida, né, que é a valorização
da pessoa, né? Ou seja, às vezes você tem alguém que te dê uma oportunidade ao ver as suas potencialidades. E isso que a série traz com relação a Jaga e Chitara, tem esse plot dos dois que é muito legal. E a gente vê depois na sequência a Chitara passando a ficar ali secretamente, olhando o Lion de longe, protegendo o Lion de longe. E aí rola inclusive esse triângulo ali, Chitara, Lion, e o próprio Tigra, né? Então a gente vê que também é um amadurecimento da série, ela trata questões que já vão um pouco mais para aquele universo já do público adolescente também. Então a gente vê uma outra mudança também na série com relação a essa abordagem. A relação de Willy Kit e Willy Cat, muito bonito o plot dos dois, extremamente comovente a história deles, né? Como eles têm a questão da perda do pai, né? E fica aquela realidade de carência, ou seja, a mãe sozinha para dar conta deles, os irmãos. Então isso fica muito claro para a gente, essa conotação mais social também, né? Esse drama familiar do Willy Kit e Willy Cat, que a série explora muito bem. E a gente vê uma outra coisa inédita que é legal nessa trama nova, é como eles exploram as outras raças do terceiro mundo. E aí você vê, por exemplo, os homens elefantes que tem aquela postura da paz e amor, são aqueles caras que dificilmente se envolvem no conflito, que tem a questão mais contemplativa. Você vê a questão dos petalars, que é muito bonita, porque você vê a questão de como a gente deve valorizar a vida. Eles mostram muito por quê? Porque a vida de um petalar é um dia. É um dia da vida de um ser humano como um tanderiano. Ou seja, para um petalar, um dia é como se fossem 100 anos. E aí você vê a importância da valorização da vida, das oportunidades que a vida do petalar tão curta transmite, né? Isso é muito bacana também. A própria questão do Munra com os mutantes, a gente vê os mutantes também de uma forma um pouco mais diferente. Você vê a mensagem que a série levanta, a bandeira contra a opressão, porque na verdade você vê que os tanderianos, ou melhor dizendo, os gatos, eles oprimiam as outras raças. Então você vê os lagartos como raça oprimida. Então você vê essa questão da bandeira contra a escravidão, a bandeira contra você oprimir outro ser. Entendeu? Que ninguém pode progredir às custas da opressão. A série mostra muito esse plot e é muito bacana porque isso é uma bandeira atual, né, dos dias de hoje. Então, gente, essa é a segunda parte da nossa crônica com relação a Thundercats 2011, né? E eu vou ainda concluir numa terceira parte. Mas eu agradeço desde já o carinho de vocês que estão acompanhando a gente aí, que estão vendo nossos vídeos, estão curtindo aí no Insta, no Face e nas redes. Muito obrigado, um abração no coração de todos e vida longa e próspera para vocês. Valeu!